amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com os nossos companheiros para a gente fazer mais um balanço da semana política do Tocantins e vamos logo aos destaques, né? Nós vamos falar hoje sobre o Dimas, que definiu, né? Saiu a fumacinha branca, já definiu o partido dele. Vamos falar também sobre a entrevista que o ex-prefeito Raul Filho deu na coluna do CT, falando algumas coisas interessantes, com a comparação com o governo Amasta. Também sobre um tema fundamental para o nosso estado, nós falamos agora recentemente, que é sobre a Ilha do Bananal, Transbananal, e agora vamos falar sobre a BR-153. E por fim, nós vamos falar sobre a Câmara de Gurupi, que autorizou aí um empréstimo para a Prefeitura de 14 milhões e meio de reais. Vamos começar aqui, vou dar o nosso alô primeiro aqui para o nosso amigo de sempre, está toda semana com a gente, Doc Júnior. Alô, Doc, tudo bem, amigo? Olá, Kleber, olá, amigos, boa tarde. Mais um programa, vamos resumir aí de novo o que houve de bom nessa semana, não é? Vamos lá. Prato, Zaca, seja bem-vindo novamente. Essa semana é a vez de Gurupi estar com a gente, estamos aqui com o Zacarias Martins, que é o nosso convidado lá de Gurupi, estamos falando com ele. Zaca, obrigado, amigo, mais uma vez estar com a gente aqui. Boa tarde, Cléber, boa tarde, Doc. E quem estiver nos assistindo, e vem novidades por aí, é só aguardar. Vamos estar acompanhando, trazendo tudo aqui para o povo, né? Pessoal, então é o seguinte, semana passada nós falamos aqui no programa sobre a indefinição que havia de partidos, né, entre a senadora Cátia Abreu, que está deixando o PDT, e o prefeito de Araguaína, que está deixando que está sem partido, né? E agora veio a informação aí, eu conversei com as fontes ligadas a ele na sexta-feira, está confirmado, no dia 12, ele vai se filiar ao Podemos, que é o antigo PTN, né? É o partido do Álvaro Dias, que foi candidato à presidência da República no ano passado, foi uma candidatura diferente, qualificada, e o Podemos promete construir um partido qualificado. Uma das coisas que os aliados do Dimas me disseram que o seduziu, né, para que ele fosse ao Podemos é o fato de o Podemos, diferente dos outros partidos, focar mais na construção de candidaturas fortes a governador nos estados. E o Dimas é pré-candidato a governador em 2022. E por que candidaturas fortes a governador? Justamente para dar palanques fortes para o candidato a presidente do Podemos em 2022, possivelmente o Álvaro Dias. Vamos conversar então lá aqui em Palmas com o Doc. Doc, como que você viu essa definição do Ronaldo Dimas pelo Podemos? Olha, Kleber, o Podemos durante um certo tempo foi um partido de aluguel, né? Aqui em Palmas, principalmente, ele já foi do Gaguinho, depois do Folha, depois do Adir Gentil e tantas outras pessoas que já comandaram o partido e o PTN, quando ainda tinha essa denominação. Era necessário que o Dimas se posicionasse, era necessário que ele fizesse essa marcação de território. Eu acreditava apenas que fosse para um partido maior, um partido com mais expressão, um partido que estivesse realmente no centro do poder. Mas, sem sombra de dúvidas, que o Podemos pode dar uma sustentabilidade para ele, para uma eleição, uma possível eleição em 2022. Tem ainda a passagem pelas eleições de 2020, que a gente não pode garantir que o Dimas chega no Podemos em 2022, porque a eleição de 20 pode ser um turbilhão de coisas dentro da política tocantinense, mas é um bom começo. É um partido no qual ele vai ter condições de dar as cartas, né? Ele vai ter condições de ter mais, como diria, segurança para agir e não ser pego de surpresa caso o cacique mude a regra ou mude o jogo, né? Acho que foi uma boa escolha. O que me assustou foi ele levar o Wagner para outro partido, né? Isso me deixou um tanto quanto meio cabreiro. Mas vamos aguardar as definições e as filiações, porque talvez não se confirme a hipótese que foi vinculada no começo de que ele vai para um partido e o Wagner vai para outro. E, na minha visão, ambos tinham que ir para a mesma sigla.
Zaca, e você, como que vê essa situação, apesar de ser da de Araguaína, mas não estamos discutindo Araguaína, estamos discutindo o cenário estadual de 2022. Como que você avalia? Eu vejo o seguinte, que essa ida do Dimas para o Podemos vai ter consequência não só em Araguaína, né? Inclusive vai atingir também o campo político aqui em Gurupi e pode surgir novidades, porque o Dimas vai agregar algumas lideranças em torno dele, principalmente aquelas lideranças que não tinham espaço em outras legendas. Então, eu creio que com isso vai oxigenar o Podemos, que até então era um partido sem muita representatividade, e aí, com a ida do Dimas para o Podemos, certamente ele vai atrair essas novas lideranças, não só em Araguaína, creio eu, em todo o estado, principalmente aqui em Gurupi, onde está tendo assim, uma avalanche de pretensos candidatos a candidatos. Bem lembrado, viu, Zacarias? Bem lembrado, porque se o propósito é uma disputa em 22 para governo do estado, obviamente ele não pode pensar só Araguaína, muito bem colocado pelo Zacarias. Ele tem que pensar também, principalmente as principais cidades no primeiro momento, né? No caso, Gurupi, Paraíso, Porto Nacional, Palmas, enfim, as principais cidades lá no Bico Papagaio, Tocantinópolis, Augustinópolis, Araguatins, sudeste de Anópolis, Natividade, enfim, Taguatinga, cidades que tem um peso político, que tem uma importância política no Estado. Muito bem lembrado. E também bem lembrado pelo Doc Júnior sobre o histórico do PTN, né? O finado PTN, que realmente o Adir Gentil, né? Que é o braço direito do Amasta, que hoje me parece que está no comando do MDB, né, de Santa Catarina, ou do PSB de Santa Catarina? Eu sei que ele está no comando, acho que é do MDB, né, de Santa Catarina, se não me falha a memória. Depois eu posso trazer isso aqui na semana que vem confirmar. Agora, realmente bem lembrado por vocês dois, viu? Como disse o Doc, era um partido de aluguel a partir desse ingresso desse grupo aí com Álvaro Dias e tal. Ele está mudando de perfil, ele está querendo, me parece, tornar um partido, tentar construir um partido mais sério, tipo numa linhagem de Novo, assim, mais ou menos, como está acontecendo com o Novo de João Amoedo. Doc, quer falar alguma coisa? Quero, porque na minha intervenção eu esqueci de dizer, e gostaria que os colegas debatessem, o fato do Podemos estar aqui no Tocantins na mão do Quaresmin. E isso significa o Dimas tomar o Podemos assim, um dedo na cara, né? Com certeza um dedo na cara do Palácio Araguaia, de que eu estou aqui, eu existo e eu também tenho correlações políticas em Brasília, não é? Eu coloquei isso na matéria que eu fiz na sexta-feira, que na verdade era o Dimas dando troco, né? Por quê? Porque o Palácio Araguaia fez aquela manobra com o Gaguinho para tomar o PTB do Dimas, né? Tomou o PTB, o Dimas pegou o PTB em fevereiro. Aí o Palácio Araguaia e o Gaguinho fizeram a manobra em Brasília, junto ao Roberto Jefferson, tomaram o PTB e passaram para o Antônio Andrade, o presidente da Assembleia, e agora o Dimas, numa articulação também em Brasília, consegue trazer o Podemos, que no Tocantins era presidido por um homem forte do Carles, que é o Claudinei Quaresmin, sobrinho do Carles, secretário extraordinário de parcerias público-privadas, mas também tinha no seu quadro outro homem forte do Carles, que é o Divino Alain, o chefe de gabinete do governador. Então, realmente, muito bem lembrado, Doc, é um recado com endereço, CPF, digital e tudo mais, não é não? Zaca, como você viu? Kleber, me permite falar... Você já reparou que aqui no Tocantins, de modo geral, faz parte da cultura política brasileira, certas lideranças serem, entre aspas, donas do partido. Então, essa movimentação que eu estou vendo aí, que está acontecendo, são movimentações visando isso, a pessoa se apoderar de uma legenda partidária para não ser pega de surpresa. Como foi o caso do Dimas, né, que perdeu o PTB para o Palácio Araguaia
e procurou uma outra alternativa. Encontrou essa alternativa junto ao Podemos, né? Foi uma resposta, digamos assim, à altura, né? Bem lembrado, bem lembrado. Infelizmente, no Brasil, o partido ainda não tem aquela importância, né? E mais, né, Zacarias, não só com o PTB, mas o próprio PR. Lembrando que o Dimas, um dos motivos dele ter deixado a candidatura a governador em 2018 foi o fato do presidente do partido na época ter se apresentado como candidato, né? Se o presidente do partido se apresenta como candidato, então aí você fica sem partido para disputar, né? E nós temos outras pessoas na mesma situação. O caso da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, que passa pela situação. Eu fiz uma entrevista semana passada com o presidente do PSDB do estado, o ex-senador Ataídes Oliveira. O Ataídes, ele desconversou, de certa forma, quando eu falei sobre a Cíntia. Ele falou, não, isso aí a gente resolve lá na frente, está no estatuto, etc e tal. Mas, assim, essa movimentação do Dimas, ela foi muito correta, porque vem na hora certa, porque senão, se deixar para o ano que vem para resolver essa questão, pode ficar difícil, porque não é só o Dimas, não é só a Cíntia. Você tem todo um grupo que você precisa acomodar, e aí você não pode deixar para acomodar isso em março. Isso aí tem que ser resolvido desde já, correto? Pessoal, então vamos para a segunda pauta nossa aqui, que foi a entrevista que a Coluna do CT fez com o Raul, o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho. E o Raul soltou uma frase interessante, né? Ele falou o seguinte, que ele entregou a prefeitura com muito dinheiro em caixa e obras, e que o Amasta simplesmente colocou o vestido numa noiva pronta, né? Eu começo pelo Zacarias. Zacarias, você leu isso? O que você achou? Eu li e tem fundamento, entendeu? A gente está trabalhando nos bastidores do poder, a gente observa a atuação político, né? Inclusive, a gente vai até mais além, porque a gente faz um trabalho investigativo. E no caso do Raul, realmente, ele fez um bom trabalho, entregou a Prefeitura de Palmas para o Amasta, uma situação, digamos assim, bastante confortável. O Amasta, como é um grande marqueteiro, tira proveito disso, né? Isso faz parte do jogo político. Inclusive o Raul falou isso, né, na entrevista. Ele falou que o problema dele não foi ter gasto com publicidade, que o Amasta gastou demais. Doc, e aí, como que você viu essa declaração do Raul? Olha, que o Amasta é bom de lábia, não há dúvida, né? Mas o Raul disse naquela entrevista que concedeu, assim como em uma outra que ele havia me concedido ao jornal Opção Barra Tocantins, que ele se autopenitenciava por não ter exaltado os méritos e os avanços dele. Lamento. Por que você não fez isso? Por que você investiu em outras áreas e não investiu na comunicação? Comunicação é um dos pilares da administração, de qualquer administração, não é? Há um fundo de verdade nisso, sim. O Raul deixou aí pelo menos 4 escolas de tempo integral para que o Amasta só vestisse a noiva, né? Isso realmente aconteceu. Havia ali uma grande relação do Raul Filho com o pessoal de Brasília, que angariou vários recursos para Palmas em termos de educação, mas eu não diria que isso era uma verdade absoluta, que o Amasta apenas colocou o vestido na noiva. Eu acredito que a noiva ainda estava sem sutiã e sem grinalda também, né? Então, faltavam mais coisas, né? Agora, me preocupa muito, Raul, dizer, por exemplo, essa questão que fez muita coisa, que foi assim, que foi assado, mas houveram equívocos também. Por exemplo, nas 2 campanhas do Raul e nas 2 campanhas do Amasta, ambos prometeram hospitais municipais. Palmas é a única capital do Brasil que não tem hospital municipal. E aí o que acontece? É muito cômodo você falar assim, não, vou fazer aqui um postinho de baixa complexidade, eu atendo aqui Malemar, e a grande complexidade eu mando para o HGP. Por que eu tenho que fazer um hospital? Não tenho. Joga isso para o Estado. E aí o Estado sofre, porque muitas vezes tem problemas de contingenciamento de recursos, outros tantos problemas que nós sabemos,
como, por exemplo, na cassação do Marcelo, que os contratos foram rompidos e não tinha como adquirir medicamentos. Eu estava lá na época, eu vivi isso. É muito complicado, né? Então, tipo assim, tanto o Raul quanto a Amasta têm seus legados, não resta dúvida, mas tem muita coisa também que eles fazem questão de dar uma amnésia, viu? Mas política é bom é desse jeito mesmo, né? Eles exaltam os pontos positivos e abafam os pontos negativos. Zaca, quer falar? Exatamente. O Doc levantou uma coisa interessante sobre a questão do Raul, que não investiu devidamente na área da comunicação. Isso me faz lembrar Moisés Avelino, quando saiu candidato à reeleição e perdeu para o Siqueira, e reclamou, depois que passou a eleição, que ele tinha perdido, ele falou, poxa, eu devia ter investido mais na comunicação. Então, isso aí é um erro que eu vejo muito, somente na grande maioria dos prefeitos do Tocantins, acontece isso. Os camaradas não estão investindo na comunicação. Eles não entendem que o maior patrimônio do político é a sua imagem. E quem trabalha a imagem do político é a sua assessoria de comunicação, é a sua secretaria de comunicação, são os profissionais de comunicação. Então, é um grande pecado que eu vejo na grande maioria dos prefeitos tocantinenses. Eu concordo, e o Raul, eu conversei conversar com o Raul sobre essa questão. Eu lembro após a eleição de 2004, eu falei isso para ele, eu contei a história do Mário Covas, que o Mário Covas falava, foi eleito dizendo que não gastava com comunicação, eu acho que a última eleição dele, 94, se eu não me engano, foi a última eleição dele, e aí não ia gastar com comunicação, etc. E no primeiro ano, rapaz, foi uma tragédia, crítica de tudo quanto é lado, etc. No segundo ano para frente, ele gastou tudo mais um pouco em comunicação e morreu aí, como morreu um grande nome, que era um grande político, que faz falta, inclusive, no cenário hoje. Na época eu falei isso aí pro Raul, foi por volta de dezembro de 2004, eu contei essa história para ele, mas realmente ele não levou, foi no último ano que ele gastou. Em relação à comparação, eu acho que ele tem razão em grande parte. Inclusive, a gente ouviu falar muito depois, durante o governo da Massa, que a obra que a prefeitura está inaugurando, esse recurso ainda era do Raul, conseguido através do governo do PT, ou através do senador João Ribeiro. Então, foi realmente muito isso. De outro lado, quando eu falo do Amar, realmente o Amasta é um grande vendedor, né? É um grande marqueteiro, mas isso foi muito positivo também do ponto de vista do resgate do orgulho do palmeirense por sua cidade. Né? Nesse aspecto foi muito positivo essa ação do Amasta na área de marketing. Eu lembro, inclusive, isso aí é uma crítica que precisa ser feita, os 2 últimos anos do Raul parecia que a cidade ficou realmente largada, é uma crítica justa também. O Raul sumiu, não se viu o Raul, a prefeitura tinha muito mato, lembra a história do piqui, aquela coisa do asfalto, né? Tem tempo do piqui, tem tempo da chuva, coisa assim. E o Amasta pegou nesse contexto, então ele pegou uma prefeitura realmente, até onde se sabe, azeitada realmente em termos de recursos em caixas, obras em andamento, muita coisa empenhada, mas com uma autoestima da população muito baixa. Muito baixa. E aí veio, então, toda aquela campanha de valorização, de fim de ano, com aquela questão da iluminação de Natal, enfim. E o próprio Raul teve a humildade também de reconhecer que houve avanços no Amasta, e houve sim, como houve muito o Raul na área de educação importante, né? Tanto é que o Danilo depois foi secretário de educação do Raul, foi um grande secretário de educação, diga-se, depois continuou no governo do estado, voltou para o governo da Amasta e ficou até no governo Cíntia quando saiu. Então, assim, realmente teve um papel importante. Pessoal, e vamos então para a nossa terceira pauta, aí nós vamos falar sobre a duplicação da BR-153 no Tocantins e Goiás, né, de Anápolis até a Aliança Tocantins. É o sonho de todos nós tocantinenses vermos esse trecho duplicado. Tivemos uma primeira tentativa, aí a Galvão Engenharia caiu lá naquela questão da CPI da Lava Jato, da Operação Lava Jato, né? Teve o financiamento bloqueado pelo BNDES e aí parou tudo.
e nós vimos só uns movimentos muito tímidos iniciais lá dessa concessão e ela não andou. E agora a promessa, teve uma audiência na sexta-feira em Porangatu, o governador Mauro Carles esteve lá, o vice-governador Vanderlei Barbosa, enfim, o prefeito Laurez Moreira, né, da nossa terra, da terra do nosso amigo Zacarias Martins, e lá o questionamento é o seguinte: olha, a duplicação no Tocantins só começaria daqui 16 anos de contrato, ou seja, a concessão deve ser feita no primeiro semestre do ano que vem, só no 16º ano do contrato começaria a fazer a duplicação do Tocantins. Começaria por Goiás, depois chegaria ao Tocantins. O que o governador Mauro Carles defendeu na sexta-feira é o seguinte: que faça simultaneamente, ao mesmo tempo, Goiás e Tocantins, para que ambos possam ser beneficiados. E aí, como que vocês veem essa questão? Vamos começar agora aqui com o amigo Doc Júnior. Doc, como você vê essa duplicação, essa história toda dessa rodovia? Kleber, assim como a ferrovia é muito importante, assim como a Transbananal é muito importante para o Tocantins, para o escoamento de grãos, para o desenvolvimento da região, sem sombra de dúvidas que a duplicação da BR-153 também é muito importante. Na minha concepção, ela deveria vir pelo menos até Paraíso, que é a porta de entrada de Palmas, não é? Mas tudo bem, ela indo até a Aliança já resolve grande parte dos problemas. Sabemos dos problemas que a Queiroz Galvão e depois só Galvão enfrentou durante a Lava Jato, e aí acabou-se que a licitação acabou sendo cancelada, e aí a Queiroz não teve condições de cumprir. Espero que dessa vez realmente isso ocorra, mas considero de extrema valia o posicionamento do governador Carles quando insiste para que haja duas frentes de trabalho, uma saindo de Aliança e outra saindo de Anápolis, para que elas se encontrem ali no meio do caminho, cada um faz um trecho, ou que a mesma, mesmo que ela repasse o serviço para outra construtora, mas que ela vá fazendo trechos e mais trechos até as duas se encontrarem. Começar essa duplicação do Tocantins só a partir do 16º ano é realmente uma injustiça, não condiz com a nossa realidade, com a nossa importância, com o grau de importância que essa espinha dorsal, chamada Tocantins, tem para oferecer ao Brasil. Exatamente, é uma questão muito complicada. Zaca, você que é aí de Gurupi, que é beneficiada direta, vamos dizer, por essa obra, como que vê essa questão? Kleber, é claro que os grupienses aguardam com muita ansiedade, pelo menos no início das obras. Mas eu vejo aqui a grande maioria dos grupienses, o pessoal é cético de ainda ver essa obra pronta. Eu, por exemplo, eu acredito que eu não vou conseguir enxergar essa obra pronta. Eu gostaria de estar vivo até lá. Deus queira, né? Mas eu estou vendo muito empenho, principalmente do governador, da nossa bancada, mas eu não vejo o mesmo empenho por parte do ministro da Infraestrutura. Mas que a coisa já veio assim, já organizada lá de cima para baixo, né? Então, o correto também, eu acredito que a obra deveria começar em duas frentes, uma lá em Goiás, outra aqui no Tocantins, para se encontrarem no meio. Mas eu não acredito também nisso, eu sou cético. As pessoas com quem eu converso aqui, principalmente os formadores de opinião, alguns engenheiros, eles também não acreditam da força política de Goiás, né, em relação à nossa força política, que é um pouco menor, não que não seja tão importante assim. Então, infelizmente, como eu falei, eu não acredito ainda que vou enxergar, vou viver para participar da inauguração dessa importante obra aqui no nosso estado de Tocantins. Não, Zaca, você vai estar com a gente, nós vamos fazer o compromisso de ir lá, nós dois, vamos acompanhar, nós três, vamos acompanhar a inauguração dessa rodovia, que é muito importante. Eu acho que está pesando aí a arrecadação de CMS, muito claramente a força política, como o Zaca falou, lá de Goiás. Mas também não acho justo. Eu acho que você jogar o Tocantins num desprezo muito grande. Por isso que eu acho que a proposta do governador eu acho que é a melhor que tem mesmo. É começar de ambos os lados. Como o Doc falou, começa em Anápolis, começa em Aliança
e vão se encontrando. Eu acho que nós precisamos. E outra coisa, você vai tornar o trânsito mais eficiente também. Se você começa a duplicar lá em Goiás e começa a duplicar aqui, o cara vai pegar um trecho lá duplicado e ainda já vai pegar um trecho duplicado aqui em Tocantins também, no Tocantins também. Então eu acho importante sim essa proposta. E agora, infelizmente, eu acho que está tendo essa consideração de força política e arrecadatória, né? Agora, em relação à nossa bancada, eu vejo nossa bancada muito tímida nessa questão. Eu acho que está faltando aí uma interpelação mais forte da bancada sobre essa questão aí. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Então vamos lá, vamos pro próximo tema então. Não, é isso, eu acho que o Zacarias tem razões para o pessimismo dele, não está errado, mas acontece o seguinte, elegemos os nossos governantes para brigar pelas nossas prioridades. Então, quando eu vejo o Carlesse subindo no palanque onde está o ministro e aonde está o governador do estado de Goiás, e em dedo em riste pede que sejam dadas igualdade de condições, eu fico feliz como tocantinense. Porque se ele também não faz isso, aí ele começa, mas você foi eleito e não faz nada, né? Quando ele vai lá e fala, pera, eu também sou importante, eu também quero, eu também preciso, né? Eu acho que entendo o pessimismo do Zacarias, mas eu acho que é só com ações assim, com a bancada comprando a ideia, como o Kleber acaba de colocar, é que as coisas começam a acontecer. Vi acontecer uma duplicação de Goiânia em Rio Verde, em 4 ou 5 anos, que eu jamais pensei que fosse sair, mas que acaba saindo. Vi de Goiânia e Tumbiara, também pensei que não saía nunca e acabou saindo. Então, assim, essas coisas têm que ter força política e tem que encher o saco, né? Eu também acho. Eu também acho que é o mesmo caso da Transbananal, né? Que nós estamos falando da Transbananal. Essa mobilização política, é mostrar a força política e mostrar o seguinte, nós temos agora, não tem cabimento. Você falar assim, daqui 16 anos nós começamos a fazer essa obra no Tocantins, isso é um tapa na cara do Estado, né? Não tem o mínimo sentido. E realmente eu concordo, o governador cumpriu um papel dele importante de ir lá e falar, não, peraí, não é bem assim, né? Nós queremos... Aí os ministros já falaram, não, mas pode ser antecipado. Não pode não. Isso aí tem que ter, sabe assim, não tem que ficar na boa vontade da empresa nem na boa vontade do Ministério da Infraestrutura. Eu acho que isso aí tem que estar no contrato, tem que mudar esse contrato e exigir que o Tocantins também seja iniciado, sei lá, igual o governador falou, simultaneamente, uma frente de obra de um lado e uma frente de obra do outro. Correto? E por falar nisso, a gente falando em obras, etc., vamos falar lá, para encerrar o programa, sobre Gurupi. Gurupi, mesma coisa do Estado aí, conseguiu agora o prefeito Laurez aprovar o empréstimo de 14 milhões e meio de reais na Câmara. Houve um debate lá meio acalorado, teve gente que achou que não devia fazer, parece que o Genilson foi mais resistente e tal, mas acabou sendo aprovado. E aí, Zaca, como que foi essa questão do empréstimo aí? É necessário mesmo? Como você está vendo essa questão? Realmente, para fazer determinadas obras, como a prefeitura não tem caixa para isso, é necessário realmente o empréstimo. Mas eu vejo a questão política por trás disso, né? Houve debates, embates na Câmara de Vereadores de Gurupi, e aí dá para perceber o seguinte, que a Câmara de Gurupi já está vivendo em plena época eleitoral. A própria bancada institucionalista, né, do prefeito já começa a se dividir, ou pelo menos dá sinais de divisão. Então, já começa a mostrar que o prefeito Laurez, apesar de ter maioria na Câmara de Vereadores, com a proximidade do período eleitoral, das eleições do ano que vem, o pessoal já começa a se posicionar, já pensando na reeleição. Eu, particularmente, acredito que dos 13 vereadores atuais, vai haver uma grande renovação nessa Câmara de Vereadores na eleição do ano que vem. Essa semana, no grupo de jornalistas que participam aqui do aqui, ele está comentando que, por enquanto, candidatos a candidato a vereadores já chegam a quase 200. Por aí vocês podem ver vai ser o clima da disputa aqui em Gurupi. Isso é todo lugar desse jeito, sobra candidato demais. Doc, aí remetendo essa questão do empréstimo, o Prapa do empréstimo aqui no Tocantins, né? Dia 8 de novembro, enfim, vai ser assinado aí, depois de
de muitas novelas, né? Porque não foi uma novela só, foram várias novelas, né? Foi a primeira novela para aprovar lá na Assembleia, depois a novela do período eleitoral e agora a novela da reenquadramento do Estado à lei de responsabilidade fiscal, enfim, foi aprovado. Dá uma conexão aí, uma coisa com a outra? Sem sombra de dúvidas, né? É importante os investimentos para o Estado, né, Cleber? Nós somos um Estado ainda pobre, né, de infraestrutura, alguns serviços públicos e equipamentos públicos ainda estão em graus muito precários, né? É importante para a gente. Eu entendo sempre a sua preocupação quando você coloca desse endividamento para fazer infraestrutura, mas eu não vejo outra alternativa. Tem que ser feito mesmo. O empréstimo da Preflupi é realmente importante. Aqui em Palmas, a Câmara também aprovou nesse ano um empréstimo de 50 milhões para a Cíntia fazer obras infraestruturantes. Já havia sido aprovada ainda no governo Amasta, por força do senador Vicentinho, o empréstimo de milhões de reais, né? Agora esse empréstimo para o Estado do Tocantins, para a construção da ponte de Porto Nacional, e também o empréstimo para outras obras de infraestrutura dentro de todo o Estado, e também 1 milhão de reais a cada um dos municípios para aplicar em obras nos municípios. Acho importante, entendo a sua preocupação, acho louvável, considero o risco, mas diante da situação do Estado do Tocantins, com 30 anos apenas, e ainda faltando muitos equipamentos e obras públicas, considero que não há outra alternativa. Sofreremos posteriormente com outros governantes para que esses pagamentos sejam realizados? Sim, mas por enquanto não tem alternativa, tem que ser por aí mesmo. Só para completar, cortou na hora que você falou o empréstimo de Palmas, aquele do CAF, né, foram 260 milhões de reais, né? 260 milhões. Não, realmente, eu não sou contra empréstimo, eu quero deixar isso bem claro. Eu sou contra eu questiono quais são os critérios usados para fazer empréstimo. Eu não posso fazer empréstimo, é só isso que eu defendo, para obra de campanha eleitoral, não é isso. Agora obras importantes, como temos grandes hospitais, como nós temos importantes rodovias e outras obras importantes que nós temos, a ponte de Porto Nacional, aí não, precisamos fazer. Então é nesse sentido que eu faço o alerta. Eu acho, agora quando você pega prefeituras que têm boas gestões, é o caso de Gurupi, Araguaína também, Araguaína tem um empréstimo do CAF lá também, que está sendo estudado pela Câmara, que deve ser aprovado possivelmente até o final do ano também, uns milhões de reais lá. O prefeito Ronaldo Dimas já tem movimentado isso, é o mesmo CAF que emprestou aqui para Palmas também. E isso é importante realmente, primeiro são juros baixos, né? O que precisam essas gestões, tanto do Estado como dessas grandes cidades do Estado, que estão pegando esse dinheiro emprestado, é responsabilidade fiscal. Não exceder em gastos, sobretudo de folha e gastos desnecessários. Se o Estado se a gestão tiver enxuta, beleza, não tem problema nenhum. Pessoal, é isso. Esse foi o nosso Poder em Pauta hoje. Eu vou me despedindo aqui, primeiro do nosso amigo Zacarias. Zacarias, muito obrigado mais uma vez por participar aqui, sempre muito importante suas contribuições. Kleber, Doc, nossos amigos que estão nos ouvindo, né, nos vendo nesse momento, foi um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Um abraço. Doc, companheiro, mais uma edição aqui encerrada. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui de Palmas. Kleber, valeu. Estamos imbuídos mesmo em fazer desse programa uma grande referência para o jornalismo do Tocantins. E vou acreditar, porque eu sou um cara que acredita demais na numerologia, eu acredito que vai estar consolidado mesmo quando a gente fizer a edição 21ª. Aí eu vou sentir realmente que nós estamos firmes, viu? Essa numerologia, vamos ver, né? Vamos chegar, se Deus quiser, 21ª, 100ª e por aí vai. Nós vamos sim. Obrigado, amigos, vocês são muito importantes. Até segunda que vem. Até segunda que vem. Pessoal, é isso, foi o nosso Poder em Pauta de hoje. Nós voltamos na segunda-feira que vem para analisar como foi a política durante a semana. Um abraço a todos e até lá.